Bom dia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui começando essa segunda-feira, cumprindo a nossa agenda, que é do quadro de entrevista com todos os vereadores que foram convidados a estar aqui, prestando esclarecimento à população e justificando o seu voto. Você que elegeu o seu vereador e que não está acompanhando, não sabe, o que meu vereador está fazendo lá? Ele está fazendo jus ao voto que eu dei para ele? Vamos saber agora? E hoje a gente já começa com o vereador Papi do Solidariedade. Obrigado, Papi, por ter aceito esse convite e estar aqui com a gente. Eu me agradeço, Alcina. Um abraço a todos os amigos do Conteúdo MS. É um prazer estar com vocês aqui. Imagina, nós é que agradecemos. Papi, seus eleitores querem saber o que foi que o Papi, vereador Papi, fez até agora dentro da Câmara Municipal. Olha, primeiro dizer que é um privilégio ser vereador em Campo Grande. Numa eleição tão concorrida, tão difícil, você ser um dos 29 vereadores da capital é um privilégio. Você servir a tua cidade e ter a oportunidade de, enquanto você estava fora, fazer as críticas e os apontamentos, e depois que você está dentro, ter a oportunidade de fazer algo que você criticou no passado. Porque só criticar não adianta, né? Não Tem adianta. que ter solução para o problema. E a gente entrou com essa missão de fazer um trabalho técnico, debatendo os assuntos importantes na cidade, e às vezes o vereador que vai entrar, ele fica muito ansioso pelos grandes projetos de leis de sua autoria. Mas é importante a população saber, Alcina, que também é da responsabilidade do vereador aprovar os projetos do executivo. E talvez isso seja a parte mais importante. E zelar pelo dinheiro público, gente. Claro, e quando você fiscalizar vota, isso. Quando você vota os projetos do executivo, você também faz a parte de fiscalização. Porque geralmente envolve recurso público os projetos do executivo. E ali, quando você estuda... Sempre, né? Na maioria das vezes, né? E você estudando eles minuciosamente, isso faz você fazer o teu trabalho de fiscalização bem feito. Mas, no geral, a gente faz um trabalho que eu tento ser muito próximo da população. Então, um dos compromissos do vereador Papi era, mesmo depois de eleito, estar nos bairros. Que era uma coisa que eu ouvia muito na eleição, por exemplo. O vereador ganha a eleição, nunca mais volta aqui. Só depois de 4 anos. E até hoje você ouve isso. Mas, da minha parte, eu tenho cumprido esse compromisso que eu fiz pessoalmente comigo. De que eu caminharia nos bairros. E a sensibilidade do político, ela é mediante a isso, ao contato com as pessoas. Alguém que quer ser político e não se relaciona com as pessoas, não vale a pena. Então a gente faz o caminho nos bairros, sempre andar nos bairros. E a parte de legislação, a gente tem vários projetos bem interessantes, né? Como o projeto do Maio Laranja, que está agora no mês do Maio Laranja, que é uma lei de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente tem uma lei muito importante que foi sancionada em 2017, meu primeiro projeto de lei que foi sancionado, que é a lei de preferência nas filas de atendimento para as pessoas com espectro autista. Olha que legal. Que é uma luta de um grupo de mães fantástico. Você tem um mandato assim bem voltado para o social, né? Sim, eu acho que por conta do segmento que eu frequento, a gente vive em contato com as pessoas também mais vulneráveis, Alcina. E esse do grupo de mães? Esse grupo de mães que tem filhos autistas, elas são guerreiras, batalhadoras, sociedade civil organizada, numa ONG, e precisavam de legislação para amparar os direitos das crianças com autismo, crianças e adultos também. E a gente fez essa lei, foi sancionada, e é bem difícil. Tem gente que acha que vai fazer o projeto e que ele vai ser sancionado e que vai virar lei do dia para a noite, mas não é. Não é bem assim. O processo legislativo ele é complexo, né? E não é todos os projetos que chegam a ser sancionados. Mas em 2017, se não me engano, só 4 ou 5 vereadores sancionaram um projeto no primeiro ano, e eu tive a graça e o privilégio de ser um desses. A gente tem um trabalho na Comissão de Defesa do Consumidor, Alcina, que era a comissão que eu queria presidir. Então, desde o início, eu vim com essa missão focado nisso, imaginando que seria uma área de atuação importante, da qual eu também tenho familiaridade. E a gente entrou na luta da COSIP, que é a contribuição de custeio da iluminação pública, a famosa taxa da iluminação pública,
Então, você está à frente dessa comissão? Sim, eu sou o presidente da comissão. Olha, essa Tanto, daí... dá o que falar, dá o que falar. Dá o que falar. E em 2017, acho que foi o grande feito do mandato até agora, Alcina, a grande relevância do mandato. Em 2017, a Justiça concedeu o direito à Prefeitura Municipal de cobrar retroativamente a taxa da iluminação. Porque em 2016 os vereadores tinham suspendido a cobrança da taxa. Não sei se você se recorda. Eles suspenderam, foi para o Judiciário, e o Judiciário entendeu que a Prefeitura tinha o direito de cobrar essa taxa e seria feito de forma retroativa. Então a gente pagaria 2 vezes a cobrança de iluminação. É absurdo, né? Diga-se de passagem. Super absurdo. Assim, já não é boa a iluminação pública, não é verdade? E tem lugar até que não tem, é cobrado, e até que se resolva esse problema, né? A gente tem trabalhado em cima disso para mudar as regras da COSIP. Mas em 2017, numa audiência pública, que muita gente critica, que não serve para nada, que não vai para lugar nenhum, a gente fez uma grande audiência pública com o apoio da mídia, que é muito importante no nosso trabalho, com o prefeito Marquinhos, que foi, com o Ministério Público e a Câmara Municipal. E ali o debate foi muito amplo e o prefeito até falou, olha, eu tenho uma decisão judicial que determina isso. E a Câmara fez uma ação, né? A Câmara moveu uma resposta a essa decisão do Tribunal de Justiça, e já na admissibilidade do recurso da Câmara, o Tribunal Superior entendeu que essa cobrança não poderia ser feita e suspendeu a cobrança retroativa. E o Marquinhos não recorreu disso, então suspendeu aquela cobrança que seria feita 2 vezes para o consumidor. Então foi uma grande vitória já no início do mandato, que às vezes você chega no bairro, às vezes nem sabe o que é COSIP, mas o consumidor, o morador de Campinas teve esse resultado positivo. A população, os eleitores que votaram em você, tem comparecido à Câmara para acompanhar os seus projetos? Sim, graças a Deus eu fiz uma eleição muito caseira. Apesar de ter tido bastante voto na eleição, a gente fez uma eleição muito voluntária, de amigos, de pessoas que foram se conectando. Então, assim, eu tenho muita proximidade com esse eleitor até hoje. Alguns frequentam a casa, hoje em dia é muito difícil. Mas as mídias sociais e a imprensa, quero te agradecer mais uma vez, é a oportunidade de ouro para você poder falar com o teu eleitor. Duas pautas polêmicas votadas aqui em Campo Grande. Uma que você foi a favor e uma que você foi contra. Diga. Uma polêmica que eu fui a favor foi a taxa do lixo, que eu votei a favor. E na época a gente tinha um entendimento, inclusive a nossa Comissão de Defesa do Consumidor fez as emendas ao projeto de lei, que versava no seguinte sentido. Você não pode ter 2 cobranças num imposto só. Bitributação, né? Bitributação ou o mesmo imposto cobrando 2 coisas diferentes. Sem que você tenha com clareza para o contribuinte o que ele está pagando de fato. Então o IPTU junto com a taxa de lixo, isso é inconstitucional, tinha que separar as 2 cobranças. E na época a prefeitura tinha uma ideia de lançar a cobrança da taxa do lixo na conta de água, como é feito a COSIP na conta de luz. No fim das contas não aconteceu nada disso, ficou dentro do IPTU e nós votamos um tipo de um projeto e na regulamentação dele deu toda aquela confusão que a cidade viu. A confusão foi grande, né? Foi enorme. Foi gente que pagou, teve que ressarcir, outro que não pagou. Foi um rolo miserável. Foi desastroso. Mas também reconhecer a habilidade política e a humildade do executivo, que também erra, nem sempre acerta. Todo mundo erra, né? E voltou atrás. O importante é corrigir. Corrigir o erro. Mas na época foi bem polêmico e quem ficou a favor da cobrança da taxa do lixo foi rechaçado nas mídias sociais. Um polêmico que eu votei contra foi a isenção do transporte público, né, do ISSQN. A última isenção eu fui contra. E o aumento dos salários que eu também me posicionei contra. Não votei porque presidi a sessão, mas estava posicionado contrário aos aumentos, tanto de prefeito quanto a isenção do transporte, você foi contra? Fui contra. Por quê? Porque eu entendo que o transporte público em Campo Grande é deficitário e é injusto ao consumidor ter o imposto, que é importante para a cidade arrecadar, dentro da conta
que calcula o preço da passagem. Então, quando se fez esse contrato do transporte público em Campo Grande, se colocou lá dentro da equação o ISSQN. Então, se o prefeito cobra o ISSQN, ele entra na conta e aumenta o passe do consumidor. Então, você fica aquela coisa, ó, vou aumentar a passagem se você não me der o imposto, a isenção do imposto. E eu acho injusto isso para Estamos aí novamente com uma polêmica em cima do transporte público, que é a troca de frota, Sim. né? Essa briga ainda vai dar caldo, né? Na nossa comissão de defesa do consumidor, a gente fez uma grande audiência, junto com o vereador André Salineiro, para o transporte, em que eles estiveram lá e se comprometeram com várias coisas que até hoje não aconteceu. O posicionamento da prefeitura agora é o correto, de você fiscalizar, porque ele é o dono do contrato. Ele é o patrão da Guaicurus, ele que contratou o consórcio. Cabe quebra de contrato nessa situação deles não reverem as promessas feitas? Tem que ver o que juridicamente cabe, mas eu acho que é possível sim. Não é o caminho que eu acho correto. Eu imagino que ele é mais penoso, né? É lógico, porque bem vamos mais pro caos. penoso, sim. Nós vamos para o caos. E o caminho do caos, ele é péssimo para a política, para a gestão pública. E para o usuário. E para o usuário. Então nós temos que ir para o caminho do consenso, de você conseguir equiparar. Mas é da responsabilidade do Executivo Municipal cobrar o consórcio e exigir dele que cumpra o contrato. E nós somos fiscalizadores. E toda essa polêmica se gera por conta do debate na Câmara. Tem gente que acha que não é por aí, mas é. É o debate na Câmara. Essa Câmara, ela tem dia que levanta o teto, gente. Vocês não estão entendendo. É verdade, é verdade. Vereador, para fechar. Eleições 2020. Vereador vem para a reeleição? Sim. Eu venho para a reeleição porque você sabe que na política não é só a tua vontade, né, Alcina? A gente pertence a grupos, a partidos políticos e é uma série de conjunturas que envolve a vida de um político. Então principalmente o trabalho que você está desenvolvendo dentro do seu mandato. Claro, e as pessoas te cobram também essa continuidade. Com certeza, né? Com certeza. Vai o nosso rosto no santinho, mas por trás existem muitas outras pessoas que participam desse processo e que influenciam também na nossa decisão. Eu venho forte, imagino que a gente vai fazer uma grande eleição, mas eleição é colheita. Não adianta querer plantar na hora da eleição. Planta abacaxi e depois quer receber morango. Não tem jeito. Vereador, eu quero mais uma vez te agradecer. Obrigado. Tá? Muito obrigado por ter vindo espontaneamente. E é o mais corajoso, pessoal, porque foi o primeiro, é o menorzinho, mas foi o primeiro, menorzinho no tamanho só. É o pequeno grande homem da Câmara Municipal. Obrigado, senhor. Obrigada. As considerações finais para os seus eleitores e seguidores. Quero agradecer a oportunidade de falar. O teu trabalho é importante, parabenizar o site, o crescimento dele, a forma como tem atuado, isso é muito importante para o crescimento da democracia no estado de Mato Grosso do Sul. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, Deus abençoe, um beijo no seu coração.